Relatório do incidente de 31 de outubro de 2018, 19 horas. Uma cortina com um alcance de 400 metros foi lançada no centro da loja de departamentos Tokyu, uma filial de Toyoko. E assim tem início o incidente de Shibuya. O primeiro passo das maldições? Selar Satoru Gojo. E para isso, elas prenderam inúmeras pessoas dentro de uma cortina especial, onde apenas xamãs podem entrar e sair. Basicamente, estão usando civis como reféns, porém algo curioso pode ser notado. As pessoas presas estão pedindo para trazerem Satoru Gojo. Elas gritam por ele, desesperadas. Uma delas pergunta à outra: "Você sabe quem é esse cara?" E ela responde: "Não faço ideia, mas falaram que se ele vier, nós saímos daqui." Basicamente, é uma isca bem clara para trazer Satoru Gojo até aí. E obviamente, ele vai e entra sem nenhuma preocupação, se dirigindo cada vez mais fundo, chegando no subsolo, em uma estação de metrô subterrânea no 5º andar do subsolo. Inúmeros civis estão ali ao lado dos trilhos, mas as catracas estão fechadas. Gojo vai até os trilhos e encontra 3 maldições de grau especial: Hanami, Choso e Jogo. Gojo se encontra com eles e diz: "Sem desculpas se perderem de novo, tudo bem?" E Jogo responde: "Não se preocupe conosco, só espero que já tenha garantido a sua primeira desculpa." Enquanto isso, lá em cima, os xamãs ainda fora dessas cortinas foram separados em times. O time Nanami, composto por Nanami, xamã de primeira classe, Ino Takuma, xamã de segunda classe em avaliação para promoção, e Megumi Fushiguro, xamã de segunda classe, também em avaliação para promoção. Time Zenin, composto por Naobito Zenin, xamã especial de primeira classe, Maki Zenin, xamã de quarta classe em avaliação para promoção, e Nobara Kugisaki, xamã de terceira classe, também em avaliação para promoção. Agora vamos ao time Kusakabe, composto pelo professor do 2º ano da escola de Tóquio, Kusakabe, xamã de primeira classe, acompanhado pelo Panda, xamã de segunda classe em avaliação para promoção. E para finalizar, temos o time Mei Mei, composto pela xamã de primeira classe, Mei Mei, seu irmão mais novo, o Yui, e o nosso protagonista Yuji Itadori, também em avaliação para se tornar um xamã de primeira classe. Até então, todos esses times estão parados e em posição esperando ordens. Voltando para o Gojo e as maldições, elas fazem o seu primeiro passo. Hanami, usando suas raízes, sela todas as saídas do metrô, prendendo Satoru, que diz: "Não se preocupe, eu não vou a lugar algum, pois se eu fugir, vocês matarão todos aqui, não é?" Jogo confirma dizendo: "Se você fugir, sim, mas faremos isso independente se você fugir ou não." E então as catracas se abrem e os civis desesperados começam a caminhar em volta das maldições e Gojo caindo nos trilhos também. Lembrando que civis não podem enxergar as maldições. Os únicos que os civis estão vendo é Choso, que por ser um feto amaldiçoado, ele tem um corpo físico, e Gojo, porque ele é um humano. Enquanto os civis caíam nos trilhos, correndo desesperados em pânico, as maldições iniciam seu ataque, matando inúmeros humanos no caminho. Choso tenta acertar Gojo com sua manipulação de sangue, exorcismo dilacerante, mas não passa pelo seu infinito, e mais humanos morrem por estarem no caminho. Hanami e Jogo vão ao corpo a corpo, chegando bem perto do Gojo, mas novamente seu infinito não permite que ele seja tocado. Até que ambos usam uma técnica chamada amplificação de domínio, forçando Gojo a se mexer e desviar do ataque. Gojo entende logo de cara com o que está lidando. Ele diz que a amplificação de domínio é parecido com o domínio simples do estilo Shinkage. Esta técnica neutraliza todas as técnicas amaldiçoadas com as quais entra em contato. No entanto, ao invés de permanecer em um espaço designado, ela atua como um escudo fluido que cobre completamente o corpo do usuário, semelhante a uma aura. A seguir temos Geto em um flashback do jogo, explicando para o mesmo como lutar contra o detentor dos 6 olhos. Resumidamente, ele diz que eles devem limitar os movimentos do Gojo, colocando inúmeros civis à sua volta, o que também irá impedir que ele use suas técnicas vermelha e azul. Gojo só poderá lutar se sacrificar os humanos à sua volta. Ele seria forçado a ficar na defensiva. Ele também não poderá usar a sua expansão de domínio,
pois isso mataria os humanos à sua volta. E por isso, Geto tem quase certeza de que ele não usará sua expansão de domínio. Geto finaliza dizendo que precisa de 20 minutos, depois disso pode deixar o resto comigo e o reino da prisão. Voltando à luta, Gojo fica em cima de uma das catracas e Diogo, matando um outro humano, arrancando sua cabeça e a queimando logo depois disso, diz: "Pensei que tivéssemos dito para não fugir." E o Gojo responde: "Eu estou surpreso por pensar que poderia me derrotar usando isso que você chama de cérebro." Diogo começa a suar, tentando manter a compostura, mas as palavras confiantes de Gojo claramente o intimidaram. Gojo também diz para Hanami que vai começar com ela, afinal essa é a terceira vez que eles se encontram e dessa vez ele vai terminar o serviço. Realmente, eles estão impedindo que Gojo use suas técnicas especiais, sua expansão de domínio, o azul, o vermelho, e eu nem preciso dizer que o roxo destruiria tudo ali no metrô. Mas eles esqueceram de um pequeno detalhe: se existe algo em que o Gojo não é bom, isso ainda não foi descoberto. E assim, Gojo avança para o combate corpo a corpo. Satoru Gojo se garante muito no combate físico sem energia amaldiçoada, e é isso que ele faz. Ele parte pra porrada com as maldição. Ele arranca facilmente um dos braços do Diogo e decide focar no cabeça de vulcão, dando as costas para Hanami, que percebeu que, ao entrar em contato físico com ele, o seu infinito estava desativado, aquela barreira que fica entre ele e quem tenta tocar nele. Ou seja, ela pensou: eu posso acertar ele com a minha técnica inata, as minhas raízes. Mas para isso, ela precisaria desativar a amplificação de domínio que ainda estava usando junto de Diogo, e Gojo sabia disso. Este foi seu maior erro, e este erro trouxe o fim para Hanami. Era uma armadilha e a Hanami caiu direitinho. Diogo havia percebido e gritou para ela não desativar a sua amplificação de domínio, afinal era isso que estava impedindo que ele usasse suas habilidades. Gojo pula pra cima da Hanami com uma expressão psicótica em seu rosto. Ele se agarra nos galhos onde deveriam ser os seus olhos e os puxa tudo para fora, cara. É horrível a dor. A Hanami grita, desesperada, mas mesmo assim ela se levanta e vai pra cima de novo. Diogo e Hanami avançam novamente com a amplificação de domínio, mas Gojo decide parar de brincar e com um sorriso em seu rosto, ele fortalece ainda mais a sua técnica, empurrando Hanami contra a parede. Como uma última tentativa de salvar Hanami, Diogo ameaça matar alguns civis que estão ainda por ali, mas de nada adiantou. Hanami foi reduzida a uma mancha de sangue na parede. Ela foi completamente esmagada por Gojo. E olhando no fundo dos olhos do Diogo, ele finaliza: "Próximo." Após isso, o Diogo percebe que tem que manter distância, ele tem que ficar fora do combate corpo a corpo. Ele começa a fugir entre os humanos, jogando-os em cima do Gojo. Diogo grita para o Choso ajudar, que casualmente concorda, como se ele não quisesse participar disso, como se ele só estivesse ali para cumprir o objetivo dele, que logo mais tarde descobriremos o objetivo dele. Ele lança uns ataques de sangue para cima do Gojo, mas de nada adiantou. Ele apenas ativou o seu infinito e é isso. O número de pessoas estava diminuindo e Gojo precisa tomar uma decisão. Ele diz que nem todos irão se salvar, nem todos os humanos vão sobreviver, mas ele vai exorcizar cada maldição aqui presente. Mas logo após isso nós cortamos para o time do nosso protagonista. Afinal, eles foram os primeiros que começaram a se mover. Mei, seu irmão e Yuji estão indo em direção a uma outra cortina que apareceu em uma estação próxima onde o Gojo está. Basicamente, existem duas cortinas e tem uma maldição entre elas. Parece que ela é a responsável para garantir que a cortina continue ali. E o objetivo do time Mei é ir lá e derrubar as cortinas. 2 gerentes auxiliares já foram eliminados pela maldição que está a guardar esse ponto entre as cortinas. E para piorar, entre as cortinas estão alguns humanos transfigurados, obviamente obras de Mahito. Itadori imediatamente lembra da maldição de cara costurada ao ouvir o nome humanos transfigurados. Ele sente uma mistura de surpresa, pressa, ansiedade e raiva contida. Agora eles estão em frente ao local da entrada, onde vai
até essa maldição e esses humanos transfigurados. Os corvos de Mei Mei estão fazendo seu trabalho, enxergar por ela. Ela os envia na frente para vasculhar o local, até que alguns deles são mortos e ela entende o que está acontecendo lá embaixo. Ela pergunta ao Itadori: você prefere matar um monte de humanos transfigurados ou exorcizar um espírito amaldiçoado forte? Ela pergunta isso mesmo sabendo que Itadori irá escolher a segunda opção. Itadori não gosta de matar, e humanos transfigurados são apenas humanos que foram vítimas de Mahito, não são maldições, não fizeram mal a ninguém. Ela explica que os humanos transfigurados colocaram os humanos normais para correr, descendo cada vez mais no subsolo. Mas Itadori só quer saber da maldição de cara costurada. Ele pergunta: ele está lá embaixo, não é? Os corvos de Mei Mei não o viram, pois foram mortos pelo espírito amaldiçoado, que está guardando as cortinas. Mas considerando que os humanos transfigurados estão ali, sim, ele provavelmente está lá embaixo também. Itadori se separa da Mei Mei e seu irmão. Ela diz que no melhor cenário eles se verão de novo após se livrarem da cortina e descobrir o que está acontecendo no subsolo 5, para onde os humanos fugiram e provavelmente onde Mahito está. Itadori vai em direção então até o subsolo 2, enfrentar o espírito amaldiçoado forte. Chegando no local, ele enxerga um objeto amaldiçoado emanando energia, e perto dele está o guardião das cortinas, uma maldição de gafanhoto comendo a cabeça de alguém. Obviamente, Itadori luta contra ela, e devo dizer que ela é bem engraçada. Ela gagueja e fica dizendo que é muito esperta, mas nessa luta, o Itadori parece frio, focado e não tá nem aí pra conversa. A última coisa que ele disse para Mei Mei foi: não se preocupe, eu não irei mais perder. E ele cumpriu essa promessa. Depois de uma curta luta, ele exorciza a maldição do gafanhoto com facilidade, sem levar um golpe. Itadori parecia alguém possuído nessa luta. Ele foi feroz, calculista e preciso. Nosso protagonista cumpre sua missão de subir a cortina e Mei Mei percebe na hora, dizendo que irá de encontro a Itadori no subsolo 5. E aí vemos Mahito percebendo que a cortina foi levantada e o gafanhoto foi morto por algum xamã forte. Ele até diz que ficaria para lutar com quem quer que estivesse vindo, mas ele tem um trabalho a fazer. Ele vai até o metrô e parece que ele está indo em direção à estação onde o Gojo se encontra. Enquanto isso, um pouco mais tarde, Mei Mei e Itadori se encontram de novo indo em direção ao subsolo 5. No caminho, ela diz que Itadori está realmente muito forte, facilmente no nível de um xamã de primeira classe. Ela diz que nunca viu alguém chegar a esse nível sem usar alguma técnica desde Kusakabe, um dos professores do segundo ano. Chegando no subsolo 5, Itadori encontra um único homem que imediatamente se transforma em um humano transfigurado, obra de Mahito, é claro. Ele murmura que todos os monstros entraram no trem do metrô e foram em direção à próxima estação onde Gojo está. Sim, o metrô chega na estação de Gojo e os humanos vão em direção a ela, achando que será uma chance de sair desse inferno, só para abrirem as portas e se depararem com inúmeros humanos transfigurados, obras de Mahito, que na hora atacam os humanos. Gojo fica confuso do porquê que eles estão matando os reféns, por que as maldições estão fazendo isso. E para finalizar, do metrô, salta ele todo feliz e serelepe, Mahito, que após trocar algumas palavras com o jogo, parte para cima do Gojo, mas sem sucesso. Gojo é surpreendido por humanos que caíram em outros andares acima desse, onde as raízes de Hanami estavam tapando. Então, Mahito e Choso atacam Gojo simultaneamente. Mahito transforma todos com sua transmutação ociosa, juntando várias almas dos humanos que caíram de outros andares, e Choso usa o sangue desses mesmos humanos como arma, lançando tudo para cima do Gojo. E para completar, Jogo avança no corpo a corpo, mas ainda assim não é o suficiente nem para arranhar o Gojo. As maldições começam a ficar confiantes, afinal agora tem mais humanos do que antes, muito mais reféns para impedir Gojo de agir. Mas como Mahito mesmo disse, o Gojo ele é diferente. Ele não é como Yuji, ele é capaz de matar a sangue frio e sacrificar vidas humanas se necessário. Jogo pensa que a única saída para a vitória de Gojo nessa situação seria usar a expansão de domínio, mas se ele fizer isso, ele envolverá todos ali presentes, incluindo humanos e até os transfigurados. Será que Gojo seria capaz de sacrificar tantas vidas humanas para matar as maldições? E a resposta é sim.
expansão de domínio, vazio infinito. As maldições ficam incrédulas ao ver Gojo usar sua expansão de domínio, porém tem um truque. Ele vai tentar amenizar os efeitos colaterais que os humanos vão sofrer ao serem colocados no vazio infinito, ativando a sua expansão por apenas 0,2 segundos. Mas mesmo assim, só com esse pequeno curto tempo, é mais do que o suficiente para que 1000 humanos transfigurados fossem mortos pelo xamã mais forte. Ele conseguiu passar por inúmeros deles, matando todos para chegar nas maldições. Ele conseguiu não matar os humanos que ainda não haviam sido transfigurados, mas eles com certeza ficarão com sequelas. 2 meses em estado catatônico é o efeito colateral para os humanos que conseguiram sobreviver a 0,2 segundos da expansão de domínio do Gojo. Mas infelizmente o resultado não compensou, pois ao passar pela multidão de humanos que ele acabou de matar, ele é surpreendido por uma pequena caixa, uma simples caixinha no chão. Não há nada que o reino da prisão não seja capaz de selar, mas é claro que existem condições para o selamento. O alvo precisa permanecer 1 minuto dentro de um raio de 4 metros da caixa para que ele seja selado, e Geto tinha um plano perfeito para isso. Gojo, ao ver a caixa, fica surpreso, mas ele não parece intimidado ou com medo, mesmo após ela se abrir e revelar um olho enorme que, sinceramente, ele não teve tempo de considerar. Ele não teve tempo de processar o que ele estava vendo naquela caixa ali, pois ao olhar para trás, ao ouvir o chamado de uma voz que ele não escutava há um bom tempo, ele fica sem reação. Geto chega por trás de Gojo, conversando com ele como se nada estivesse acontecendo, como se nada fosse acontecer. O Gojo, ao ver aquilo, ver o seu velho amigo, ele fica preso em seus próprios pensamentos, perdido, tentando entender o que estava acontecendo ali, o que estava se passando diante dos seus olhos. Por que seu velho amigo que ele matou há 1 ano atrás estava de pé diante dos seus olhos? Como isso estava acontecendo? E assim, perdido em pensamentos, perdido nas 1000 possibilidades do como ou por que isso está acontecendo, 1 minuto se passou e Gojo foi pego pelo reino da prisão. O Geto zoa com a cara do Gojo, dizendo pra ele não ficar se distraindo tanto assim em meio à luta. Gojo sente que não pode se mexer nem usar energia amaldiçoada, então ele apenas pergunta: quem é você? Depois de tudo que ele pensou, depois daquele 1 minuto que ele ficou pensando, ele entendeu que aquele ali não era o Geto. Mas o Geto diz que ele é Suguru Geto, seu velho amigo. E de certa forma, o Gojo confirma. Ele fala que, sim, de acordo com o que os seus 6 olhos o dizem, essa pessoa à sua frente é o corpo e a energia amaldiçoada de Suguru Geto. Mas ele sente em sua alma que quem está na sua frente agora não é o seu velho amigo. E aí temos a revelação. Ao puxar os fios da sua testa, que antes pareciam ser apenas uma tatuagem, o topo da cabeça de Geto se abre, revelando um cérebro com dentes. Este ser, que não é o Geto, diz que esta é uma técnica amaldiçoada que permite ele trocar de corpo apenas trocando os cérebros. E é claro que também permite ele usar as técnicas originais do corpo que ele está usando. De fato, Gojo matou Suguru Geto naquele dia, após a sua batalha contra Yuta. Mas o corpo dele foi guardado por Shoko e Eiri, uma das suas colegas em comum de quando os 3 eram alunos. Ele não deixou que o corpo dele fosse queimado ou destruído, ele o guardou. E isso foi o seu pior erro, porque agora esse ser, essa criatura, está no controle do corpo de um dos xamãs mais poderosos que já existiu, um xamã de grau especial. Satoru lembra esse ser no corpo de Geto que, mesmo se ele for selado, Yuta Okotsu, que foi o cara que deu uma surra no Geto, ainda está por aí, e que ele iria matá-lo se precisar. O falso Geto, ou pseudo Geto, chame do que quiser, diz que ele não entende o que as pessoas veem no Yuta, e diz que ele não será um novo Satoru Gojo, ele não será um problema pra ele. E ele finaliza com: boa noite, Satoru Gojo, nos vemos novamente no novo mundo. E Gojo responde: talvez seja boa noite para mim,
mas eu acho que já está na hora de você acordar. Até quando você vai deixar esse cara usar o seu corpo dessa maneira, Suguro? E do nada, a mão do Geto, do falso Geto, vai até o seu próprio pescoço, tentando enforcar a si mesmo. O falso Geto ri e diz que essa é a primeira vez que isso acontece. O corpo do Geto reagiu ao chamado do Gojo. O falso Geto então questiona a teoria sobre corpo e alma de Mahito e chega à conclusão que o corpo é a alma e a alma é o corpo de fato. Caso contrário, o fenômeno das memórias do corpo entrando em minha mente, mesmo depois de trocar de hospedeiro, não poderia ser explicado. O falso Geto até fala mais, mas Gojo brinca dizendo que está cansado de olhar para a cara desses dois aí, tá cansado de olhar para a cara do seu velho amigo e do Mahito, e pede para eles finalizarem isso logo. E o falso Geto concorda, afinal ele não quer correr riscos. Selamento completo. Satoru Gojo, o xamã mais forte, foi selado. Mas algo estranho acontece. O reino da prisão fica pesado. O falso Geto não consegue levantar ele. Ele vai ao chão e esmaga o concreto. Parece que mesmo que selado, Gojo ainda é capaz de fazer alguma coisa. Mas lá dentro, ele por uns momentos fica meio chateado, porque ele sabe que fez merda. Ele se distraiu, ele cometeu erros ao não se livrar do corpo do seu velho amigo e acabou sendo preso. Mas no fim não tem problema, ele diz, pois ele tem fé nos seus alunos e nos outros xamãs. Tudo vai ficar bem. Pelo menos era isso que ele esperava.